Essa agenda securitizadora, ela, enfim, não é nem um pouco fácil de superar, né? Acabei de falar do exemplo da Lei de Imigrações, mas ela teve momentos em que esse discurso, essa agenda securitizadora, teve momentos em que ela passou pelo crivo legal assim, de uma forma bem expressa, bem fluida, né? Então a gente começa a colocar aqui o exemplo da Lei de Cotas de 34, da era Vargas, né? Então, a Constituição de 34 do Vargas, ela foi incluir um dispositivo que eu vou ler depois para o grupo e que realmente está pautado numa higienização, numa concepção de nacionalidade por eugenia, de se pensar que uma identidade nacional em um país desenvolvido perpassaria pela constituição antropológica e cultural, né, de uma identidade livre de, e por aí vai, né, todo o discurso que depois veio justificar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Então, esse discurso já esteve incorporado na nossa legislação de 34. Né? Depois do Estatuto do Estrangeiro, a gente vai fazer um breve comentário. Eu sei que o tempo é mais curto, né, porque é uma mesa de debate. E, na sequência, então, muito rapidamente, avançando mais no teor dos vetos, né, sobre a lei de imigração, porque todo o conteúdo dos vetos ele vai reproduzir discursos securitizadores. E, nesse momento histórico, então, é extremamente alarmante pensar, né, que eles são facilmente reproduzidos pelas instituições. Ontem eu participava de uma mesa sobre discurso de ódio. E a mesa ela assim, nos trouxe muitas reflexões e pensar que, como o ódio, né, aquilo que busca anular o outro, né, e que, quando não se dá, né, pela via discursiva, chega no extremo da violência, aí vamos pensar o nazismo mesmo, mas o discurso do ódio, que ele é reproduzido pelas instituições do Estado, né? Quando tem, por exemplo, uma presidência reproduzindo o discurso do ódio, quando tem ministérios, quando tem a Advocacia Geral da União, quando tem o juiz reproduzindo o ódio, assim, sutilmente, né? Numa forma de interpretar a lei, quando tem um médico, como a Simone diz, né? Que não está ainda habilitado, então isso é reproduzir a exclusão do outro, é manter a higienização daquilo que se entende por, né, o espaço, né, para o cidadão de bem, o espaço que alguém julgou que deveria ser de alguns. Então, imagina a gravidade que tem nisso. Então, a Constituição Federal, essa de 34, ela foi estabelecer no parágrafo 6º do artigo 121. A entrada de imigrantes no território nacional sofrerá as restrições necessárias à garantia da integração étnica e capacidade física e civil do imigrante, não podendo, porém, a corrente migratória de cada país exceder anualmente o limite de 2% sobre o número total dos respectivos nacionais fixados no Brasil durante os últimos 50 anos. Então, vocês imaginem o que tem de conteúdo, né, xenófobo nesse dispositivo legal. E aí também não poderia haver concentração de imigrantes, porque isso poderia alterar o que se esperaria por uma identidade nacional, né, porque alguns imigrantes, como japoneses, por exemplo, não poderiam ser assimilados tão facilmente, né. Então, pensar o processo de assimilação também, que foi algo que esteve muito fortemente colocado nesse conteúdo legislativo, né? É vedada a concentração de imigrantes em qualquer ponto do território da União, devendo a lei regular a seleção, localização e assimilação do alienígena. Então, realmente assim, é bastante chocante quando se pensa. E aí a questão da mão de obra, do desenvolvimento produtivo do país, sempre foram argumentos voltados à ideia de interesse nacional, né? Então, assim, vai se trazer imigrantes, se interessa aprimoramento ou fortalecimento de um setor produtivo ou outro e tal, né? E aí levando perfis
de sociedades e, portanto, estigmatizando povos, né, a partir das suas culturas e os seus modos de viver, de pensar e de se estabelecer nessa relação produtiva. Imaginem que terrível. Então, 80 não foi muito diferente, retirou a questão das cotas, pelo menos, né? Mas o Estatuto de 80, que é esse que ainda está em vigor, né? Porque tem o prazo agora, a gente tem, nesses 30 dias está para acontecer a sessão plenária conjunta para derrubar os vetos, né, do Temer em relação à lei de imigração, e depois ela já entra para o prazo para entrar em vigor. Então, ela está para não produzir mais efeitos, né? Está assim terminando. Então, a lei de 80, ela vai dizer no artigo 2º, é o objetivo dela. Na aplicação dessa lei, atender-se-á principalmente à segurança nacional. Então, todo o conteúdo securitizador, né? A organização institucional, aos interesses políticos, socioeconômicos e culturais do Brasil e a defesa do trabalhador nacional. Então, o discurso reproduzido em lei, que é um dos mais, assim, de maior senso comum, né, e que tem um alto teor de xenofobia, que é o discurso da reserva de mercado, né, imigrantes que vêm roubar empregos, né. Então, assim, e o roubar emprego está ligado a um tipo de imigração, né, que é a imigração oriunda de países com dificuldade econômica, portanto, normalmente é o pobre, né, o negro. E, portanto, o grau de estigma é muito mais potencializado e a vulnerabilidade dessas populações imigrantes, né? Porque é diferente você pensar na imigração europeia, por exemplo, estimulada por essa lei, né? Que é a qualificação intelectual, né? Que, portanto, viria a aprimorar o nosso setor produtivo, essa seria estimulada, né? Pessoas contratadas por grandes empresas. Então, pensar na imigração é também pensar de que lugar que ela vem. Então, o estigma ele já está ali, né? Ele está reproduzido no conteúdo legal. E, portanto, a lei de imigração, então, é a nossa lei, sancionada no dia 24 de maio. Ela tem assim alguns problemas. Nós fizemos pelo Migraide uma nota técnica da lei inteira e apresentamos ela em uma audiência pública, ainda na Câmara, na comissão especial, né, a pedido do deputado Orlando Silva, e nós, enfim, dissecamos ela e colocamos todo esse conteúdo que não poderia ter numa lei que se diz lei de direitos humanos e que busca mudar e fazer essa convergência de uma lei securitizadora para uma lei de direitos humanos. E foi mantido, enfim, quase nada foi observado, inclusive foi mantido ali no artigo 1º o fato de que essa lei dispõe sobre direitos e os deveres, né? Então, essa palavra, em se tratando de uma lei que deveria proteger, ela é complicada quando ela vem num conteúdo, né, de objetivo de lei. Regula a sua entrada e estada no país, estabelece princípios e diretrizes para a política pública para o imigrante. Então, é para o brasileiro que está lá fora. Então, é um erro técnico? Né? A gente apontava, parece que é um erro técnico, engraçado que foi mantido. Então, assim, não, parece que ela não quer falar de política pública para quem está aqui. Eu acho que não é à toa, porque, de fato, não há uma única seção na Lei de Imigrações sobre políticas públicas para migrantes. E aí a gente fala migrante, que é quem está em constante mobilidade, né? Ou, então, o imigrante, aquele que pretende se estabelecer de forma definitiva. Mas aí não é à toa porque foi vetado o conceito de migrante da lei. Então, o Temer também vetou, porque assim, né, o Brasil tem que ter segurança jurídica, não pode estar muito aberto aí a uma pauta que possa ser reivindicada no judiciário. O tema da migração precisa continuar sob o controle e a discricionariedade do poder executivo, né? Então, está aí. Mas o artigo 3º, que é um artigo maravilhoso, ele vai falar sobre um conjunto de princípios
de direitos humanos, e está ali a não criminalização das migrações. Isso diz muito, né? Inclusive de poder questionar depois, via Poder Judiciário, eventualmente, e alimentar isso para uma revogação parcial dessa lei, com processos que a gente pretende movimentar. Mas é dizer que muitos dispositivos que estão nessa própria lei, eles poderiam contrariar os princípios dela mesmo. Então, é algo forte, né, ter um conteúdo de princípios. O artigo 4º, que vai falar, então, dos direitos fundamentais. Não reconhece direitos políticos. Mas a vedação constitucional, professora, tem o artigo 14. Mas a lei, quando a gente sugeriu na nota técnica, poderia colocar, né, levando em consideração os limites previstos na Constituição, e assegurar direitos políticos, né? Porque não é só votar e ser votado, mas também tem já PEC para alterar a Constituição nesse dispositivo 14. Então, a lei infraconstitucional ela poderia avançar nesse sentido. Não. Então, isso foi um dos pontos ali que foi retirado. Então, mensagem de veto. Acho que ficou muito pequeno para vocês conseguirem... Não, acho que dá para ler, né? Então, está ali, ó, a da Casa Civil da Presidência. Então, um deles foi em relação à possibilidade de levar para regulamento, e aí a sociedade civil poderia participar amplamente, sobretudo comunidade de migrantes, né, porque o protagonismo dessa lei é da população migrante, isso tem que ficar posto, né? E nós trabalhamos como articuladores junto, né, mas o protagonismo é da população migrante. E deles poderem pensar nessa dinâmica dos fluxos migratórios, a questão que envolve regular outras possibilidades do visto temporário, para estar aqui, a partir do visto temporário que se concede a autorização de residência. E eles tiraram essa possibilidade de ampliar por regulamento. Só que aí, não sei se foi por erro técnico, eles não retiraram da autorização de residência o dispositivo 30, né? Então, a gente pensa que pode entrar bem ali para mexer no regulamento para autorização de residência. Então, só alguns exemplos, né? É claro que mexeu nos direitos dos povos originários, vetou o dispositivo de que ali não haveria controle de fronteira, né? Porque, afinal, em terras de povos originários, nós temos aí uma agenda constitucional e de direitos fundamentais que lhes assegura o livre acesso, né? Sem controle do Estado. Aí, defesa do território nacional, a motivação do veto. O artigo 116, né, que revogavam-se as expulsões decretadas antes de 5 de outubro de 80, é claro que ali também era uma espécie de revogação ampla, geral e restrita a pessoas que eventualmente foram expulsos por qualquer razão, porque a lei de 80 não precisava justificar e não motivar. Bastava que o Poder Executivo dissesse ofensivo, nocivo aos interesses nacionais. Então, é claro que vinha num cunho ainda do período da ditadura, né? E eles revogaram esse dispositivo, e a justificativa, pessoal, poderia ter efeitos negativos nas contas públicas e insegurança jurídica às decisões das instituições brasileiras a expulsões. Porque muita gente poderia pedir indenização para o território brasileiro, vocês imaginem. A gente está falando de direito humano, né? É disso que a gente está falando. Pessoas que poderão retornar ao território brasileiro. Aqui, por recomendação da AGU e da Casa Civil da Presidência, a questão ali sobre autorização de residência, houver ao tempo cometido crime, não tiver vivido no Brasil por mais de 4 anos, né? Então, assim, isso é um dos, a gente pode dizer assim, o que tem de mais contraditório nessa própria lei. Para a pessoa conseguir autorização de residência, ela tem que demonstrar negativa de antecedentes criminais. Então, o estigma que a Simone falava, né? Ou seja, ela leva para o resto da vida dela o estigma de não bom, de alguém de inimigo constante, né? Então, a condição do sujeito é reduzida a isso, ou seja, viola um dos princípios mais básicos de direitos humanos, né? Que a pena vai ao limite do ato delituoso. É isso. Então, isso foi mantido, e já para encerrar, isso foi mantido nesse conteúdo legal, né? E, por fim, que está ali, que já vamos aí
encerrar, que é o que nós mais reivindicávamos, que era a anistia ampla, geral e restrita à documentação de pessoas que chegaram ao Brasil, que estão sem documentos, que vêm motivadas, né, por oportunidade econômica, isso é um direito humano, e que vêm e estão aí na solicitação de refúgio e buscando outras formas de conseguir minimamente algum documento. Isso aliviaria a vida de muita gente, isso daria acesso a direitos, e aí foi vetado, né, a anistia, essa que aconteceu em 99, aconteceu em 2009, porque senão, enfim, o poder do Estado ficaria muito reduzido na sua capacidade discricionária de controlar pessoas no território brasileiro. Então, pessoal, com isso eu encerro, agradeço, e a mensagem é essa, né, é pensar que o enfrentamento ele é imenso para se falar, né, que migrar não é delito, e migrar é um direito. Então, muito obrigada.